Hoje nós vamos estudar um fundo imobiliário do segmento de papéis que está pagando nada mais, nada menos do que 16,8% de dividend yield. Ficou curioso ou curiosa? Quer conhecer um pouco mais desse fundo imobiliário? Então bora lá! Então o fundo imobiliário que nós vamos estudar hoje é o HABIT11 ou HABT11, como você achar melhor. O perfil do fundo, qual é? Ele é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária com preponderância em certificados recebíveis imobiliários lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados. O patrimônio líquido dele hoje é de R$ 527.173.000. O número de cotas são 5.412.000 e o número de cotistas de 35.768. O público-alvo são os investidores em geral. Possui taxas. Quais são as taxas de administração? Até 0,20% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI e a taxa de gestão de 1,10% ao ano. Tem uma liquidez média diária muito boa de 4,4 milhões. O valor atual da cota está em R$ 112,22. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,15 e os seus dividendos, ou os dividend yield dele, está em 16,81%. Excelente! E aqui do lado a sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização de 1,86% nos últimos 12 meses e no mês atual ele recuperou um pouco e teve 0,75% de valorização. Aqui embaixo eu coloquei esse ok aqui bonitinho porque o relatório desse fundo imobiliário eu acho que é um relatório mais bem detalhado que eu vi até hoje dos fundos que eu estudo. Então a gestora está de parabéns, vale a pena você depois pegar o relatório e olhar ele com calma, estudar mais profundamente esse fundo, porque está muito bem detalhado o relatório dela, muito bom. Demonstração dos seus resultados. Então as suas receitas basicamente de janeiro de 2021 a agosto de 2021 se mantiveram ali nos mesmos patamares, entre 8 e 9 milhões. A receita de outros ativos também ficou mais ou menos entre os 300 mil até 500 mil, mais ou menos. E o seu resultado líquido aqui seria qual? Saiu de 5,8 milhões de janeiro de 2021 para 9 milhões e o valor distribuído aqui embaixo também saiu de 6,7 milhões para 8,1 milhões e foi distribuído em dividendos para os seus cotistas. Olhando essa parte aqui agora, eu achei muito interessante, igual eu acabei de falar do relatório muito bem detalhado que a gestora fez. Olha que coisa maravilhosa, porque aqui eles trouxeram o dividend yield dele aqui mensal e também depois pegou o retorno total. O que significa isso? O retorno da valorização da cota somado com dividend yield. E aí que a gente vai ver a importância de a gente levar isso em consideração na hora de comparar com a renda fixa, porque a renda fixa ela vai simplesmente te dar aquele rendimento X ali de 10% ao ano, mas não tem valorização de cota nenhuma, você vai receber os 10%. Aqui na renda variável você vai receber os dividendos mais a valorização da cota, entendeu? Então olha que legal. Agosto de 2021 a setembro de 2020. Setembro de 2020 lá ele estava com 0,87 ao mês de dividendos, de dividend yield. E se você observar, praticamente todos os meses ele pagou mais de 1% ao mês de dividend yield. Magnífico isso aqui. E se for levar ele anualizado, seria só, olha só, na casa de 10% a 21% de dividend yield aqui que ele chegou em junho de 2021, trazendo ele anualizado. E aqui do lado, muito legal o que eles fizeram. O que traz aqui pra gente? O retorno mensal, juntando a valorização da cota com o dividend yield. Olha que interessante. Setembro de 2020, 5,78% de valorização. Seria o dividend yield mensal mais o valor da cota, a valorização dela. Então veio fazendo isso aqui. Então no total, na soma, o retorno total dele desde setembro de 2020 a agosto de 2021 com os seus dividendos, ele teve um retorno de 28,79%. Tá gostando do vídeo? Então dá aquela curtida aí para fortalecer, beleza? Então para um fundo imobiliário, isso aqui sim é uma ótima valorização, é um ótimo retorno para os seus acionistas. Maravilha, essa gestora eu tenho que repetir, tá de parabéns. Trazendo agora a parte da carteira de investimentos dele, os tipos de ativo, 82% estão atrelados aos CRIs,
5% a outros fundos imobiliários e 13% em liquidez. E quais seriam as diversificações por segmentos? Então 54% está no segmento de loteamento, 34% no segmento de multipropriedade, 2% em condomínio, 9% em corporação e 1% em condo-hotel. Aqui embaixo a gente vê a diversificação geográfica dele. Ele está bem concentrado no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso, mas tem distribuição em vários estados brasileiros, então está bem distribuído geograficamente. Nós vamos olhar agora na frente a distribuição dele em quantidade de ativos. Então a composição da carteira dele agora em quantidade de ativos é bastante ativo que ele tem e como que ela está distribuída na sua estratégia. 82% está em core, 4,9% em tática e 13,1% em liquidez. E olha aqui do lado a quantidade de CRIs que ele possui, então muito bem diversificado nos CRIs. Aqui na frente a gente vê a estratégia tática dele de outros fundos imobiliários que ele investe e aqui embaixo a parte da estratégia da liquidez dele. Então é um fundo imobiliário bem diversificado geograficamente em quantidade de ativos e aqui embaixo eu vou deixar o link, tá na descrição, eu só coloquei aqui para eu lembrar de falar, tá na descrição aqui embaixo o link para você acessar o relatório completo desse fundo. Bora para frente! Entrando na parte gráfica dele aqui agora, olha que valorização bonita que ele teve desde quando ele começou a ser negociado na bolsa. Então foi lá em setembro de 2019, aí aconteceu a queda de março aqui de 2020 só para a gente situar e depois olha a recuperação dele, gente. Que maravilha de recuperação. Aqui depois foi aquela época ali da taxação dos dividendos, dos fundos imobiliários, vai mas não vai, na reforma tributária. Depois o Ibovespa entrou numa grande correção que não saiu até agora, então ele teve esses picozinhos aqui e está nessas correções, mas olhando aqui desde lá de março de 2020, trouxe valorização de cotas para os seus acionistas, para os seus cotistas, eles devem estar com um sorriso de um lado ao outro, porque aqui embaixo a gente olha em comparação com o Ibovespa, que seria essa linha laranja aqui, e com o IFIX, que é o fundo que mede o desempenho dos fundos imobiliários, que está aqui embaixo. Então ele teve uma valorização muito superior a esses dois índices. E olhando a parte gráfica dele aqui, do gráfico diário dele, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo e para a gente tomar um pouco de cuidado, o que eu estou enxergando aqui, tá? Não é recomendação nem de compra nem de venda, eu gosto de estudar análise gráfica para calibrar os meus pontos de entrada, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. Vamos ver o que eu acho de interessante. Quando média móvel de 17 períodos normalmente cruza por baixo da de 72 períodos, sinaliza o início de uma tendência de baixa. Aí você vai lá e confirma com outros indicadores, que foi o que aconteceu aqui em março de 2020. Depois de lá para cá, nunca mais a média móvel de 17 períodos cruzou para baixo da de 72 períodos. Sinalizou uma grande tendência de alta aqui, porque ela estava por cima da de 72. Só que agora, aqui em setembro, ela de novo cruzou para baixo e a última vez foi lá em março de 2020. É um sinal para a gente só tomar cuidado e confirmar com outros indicadores. Cruzou para baixo da de 72 períodos, sinalizou uma tendência de baixa, a gente vai lá e reforça isso em outros indicadores. Aqui agora a gente vê que o MACD está bem lá embaixo nos extremos, mas a azul está querendo cruzar de novo para cima da laranja, porque quando ela cruza para baixo também é uma divergência de médias móveis, sinaliza também uma tendência de baixa, só que agora ela está se recuperando. E aqui do lado o índice de força relativa, a força vendedora está mais forte nesse fundo hoje, mais presente, só que está apontando para cima e está quase chegando aos 50%, ou seja, passando 50% a força compradora fica mais forte nesse ativo. Então eu acho o seguinte, o que eu acho que vai acontecer agora? Vai cruzar azul por cima no MACD, vai sinalizar uma reversão de tendência para alta. Aqui vai passar dos 50%, mais ou menos quando o MACD cruzar aqui, vai passar dos 50%, então a força compradora vai ficar mais presente nesse fundo imobiliário. E aí sim vai fechar candles aqui acima da média móvel de 72 períodos e a verde vai cruzar por cima e esse fundo vai embora. Eu acho que vai acontecer isso. Você que gosta desse fundo imobiliário, o que eu acho dele? É um fundo bem diversificado, o preço ou valor patrimonial para mim está quase no limite ali, porque eu gosto de pegar fundos imobiliários de 1,2 para baixo do preço ou valor patrimonial, mas ele é bem diversificado, tem uma ótima liquidez média diária, ele tem uma gestora muito boa, o relatório dele tem que puxar saco da gestora aqui, porque foi um relatório muito bem feito.
e o seu dividend yield é excelente no atual momento. Então é um fundo imobiliário que vale a pena você realmente pegar esse relatório, destrinchar ele melhor para você tomar as suas decisões aí por conta própria e acrescentar mais um fundo na sua carteira para você diversificar melhor. Entregar retorno, a gente já vê que ele entregou aqui no médio prazo aqui, e pelo visto os cotistas gostam muito bem dele, porque só entregou retorno, valorização aqui desde quando ele começou a ser negociado. Então é um fundo imobiliário muito bom aí, ao meu ver, e fique de olho nele, beleza? Então é isso, gostou do vídeo? Dá aquela curtida para ajudar a gente a crescer aqui. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho de notificação que é muito importante, que aí você vai receber os conteúdos que a gente postar aqui no canal. E um grande abraço, fique com Deus, um ótimo dia para você e tchau!